Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui nós entregamos as coordenadas da sua jornada para você se inserir e se manter no mercado da consultoria ambiental em 4 meses ou menos, trabalhando com fauna. Eu sou o Renato Gaiga, biólogo, consultor de fauna, e ao meu lado... Eu sou Leonardo Schwab, médico veterinário e consultor de fauna, e o tema de hoje é possível ganhar dinheiro trabalhando como consultor de fauna? Renato Gaiga, tu já ouviu aí algumas vezes aí as pessoas perguntando sobre isso? É possível ganhar dinheiro sendo consultor de fauna? Léo, esse assunto é muito importante a gente abordar, porque existe muitas crenças, muitos mitos aí em cima da profissão do consultor de fauna, e eu quero começar primeiro trazendo clareza sobre o que é o consultor de fauna. O que é um consultor de fauna? O consultor de fauna, ele é o consultor ambiental que vai estudar a biodiversidade de animais silvestres que ocorre numa determinada área que já sofreu ou vai sofrer impactos ambientais, oriundos de alguma atividade humana. E esses estudos, eles têm como objetivo gerar informações que serão utilizadas para avaliar os impactos ambientais gerados essas informações vão servir para propostas de medidas para mitigar, minimizar e compensar essas alterações nos hábitats naturais da fauna que vive nas áreas de influência dos empreendimentos. Então, existe aí as áreas de influência, dá para fazer um GPS IRF só falando o que são as áreas de influência dos empreendimentos. Um dia a gente vai fazer. Os empreendimentos, eles podem ser uma ferrovia, uma estrada, uma área agrícola, uma mineração, uma hidrelétrica. E o consultor de fauna, na grande maioria das vezes, ele é uma bióloga ou um biólogo que pode atuar de algumas formas. Pode atuar coletando dados primários em campo, utilizando técnicas e métodos científicos para amostragem aí de vertebrados e invertebrados, sejam eles terrestres ou aquáticos, e para cada grupo de fauna, a gente tem aí uma série de métodos certeiros a serem empregados. E eu vou adiantar aqui, os grupos de fauna mais solicitados dentro da consultoria ambiental são os anfíbios, répteis, que englobam a herpetofauna, os mamíferos, aí a gente tem os grupos de mamíferos, né? Pequenos, que são os roedores, os marsupiais, os médios e grandes, que estão aí os felinos, os canídeos, a gente tem aí anta, cervídeos, tem vários mamíferos de médio e grande porte. A gente tem também os voadores, que são os morcegos, e mamíferos aquáticos. E dentro dos grupos mais solicitados, nós temos também as aves e os peixes. Até agora eu só falei de vertebrados. Porém, em algumas consultorias que eu já fiz, em alguns trabalhos, em alguns projetos de avaliação de impacto ambiental, também é solicitado a informação sobre os invertebrados, as amostragens de invertebrados também. E olha, além da coleta de dados em campo, que o consultor de fauna faz, ele pode trabalhar elaborando os relatórios técnicos, que é colocar essas informações coletadas em campo e também através de levantamentos bibliográficos. Então, a gente tem 2 tipos de levantamento: levantamento de dados primários e levantamento de dados secundários. O primário é que a gente vai em campo e coleta os dados, o secundário é que a gente vai atrás da bibliografia já existente e a gente compila isso num relatório, e lá nesse relatório a gente fala aí os métodos que foram utilizados para realizar a amostragem de fauna, a gente fala sobre o esforço amostral que foi empregado, e através de análises ali a gente olha se aquele esforço foi suficiente ou não, então dá para propor novas campanhas através dessa análise do esforço amostral.
A gente também discute aí sobre espécies ameaçadas de extinção que foram encontradas, espécies bioindicadoras. A gente discute sobre espécies exóticas de interesse médico, para no final a gente concluir e entregar medidas, cuidados que devem ser tomados em relação à fauna que será impactada, para garantir que os empreendimentos utilizem de práticas sustentáveis em conformidade com as leis e com as normas ambientais. Porque se a empresa, se o empreendedor, se o empresário não toma cuidado com as leis e normas ambientais, ele pode ser multado, a obra dele pode ser embargada, e isso é sinônimo de prejuízo. E o consultor de fauna, ele pode atuar em inventários, monitoramentos e resgates de fauna, sendo esse último a porta de entrada aí para quem quer trabalhar com bicho na consultoria ambiental. E além de biólogos que ocupam aí a maior fatia do mercado como consultores de fauna, é muito comum a gente encontrar veterinárias e veterinários atuando principalmente nos resgates, porque o resgate ele tem como ali uma obrigação ter veterinários em campo para avaliar as condições de saúde dos animais que chegam, que são resgatados antes da soltura, antes da liberação nas áreas que não serão impactadas. Então, só dando aquela pincelada geral no que é o consultor de fauna, para a gente saber se dá para ganhar dinheiro executando essas atividades. Tu trouxe um universo aí, e acredito que isso gera até mais, vai gerando mais questionamento, porque é um universo, né? Então, tipo, só aqui tem eu, consultor de fauna há muito tempo, você, consultor de fauna há muito tempo, e mesmo dentro da fauna, a gente realizou atividades distintas, digamos assim. E a gente gosta muito do resgate porque você entra e você tem contato com todo esse universo, né? E aí imagina, você chega para alguém, sabia que dá para você trabalhar com fauna, ter contato com todos os grupos faunísticos, viajar pelo Brasil, pelos biomas do Brasil, e ainda ser remunerado por isso? E aí, tipo, as pessoas ainda ficam em dúvida ainda, né? Pô, será que o que ele está falando é verdade? Isso, né? Eu só vejo na televisão, na África ali, na Austrália, nos Estados Unidos, aqueles programas lá e tal. Por que mesmo depois, né, a gente está no campo de batalha aí há 11 anos, porque ainda tem tanta dúvida se essa atividade, Renato, as pessoas conseguem realmente ser remuneradas? Beleza, Léo. Por quê, né? Por que ganhar dinheiro trabalhando com fauna ainda é uma incógnita? Eu já pensei assim, eu já falei, nossa, isso aí é coisa de gente que trabalha na Discovery Channel, na Animal Planet, é muito longe da minha realidade. Mas, ó, Léo, o que acontece é o seguinte, essa profissão, nossa, ela é muito recente, cara. Ela é recente demais. Para você ter uma ideia, o reconhecimento, eu vou falar da biologia aqui, porque é a minha casa, né? O pezinho está na biologia. E pensando em bio, o reconhecimento normativo dos profissionais biólogos se deu só no dia 3 de setembro de 1979. Nesse ano de 2021, a gente completa 42 anos de profissão, que a profissão passou a ter um respaldo legal com a sanção da lei federal. Agora eu pus uma colinha aqui para eu lembrar o número da lei, porque, ó, número de lei é aquela loucura, né? São vários números, é difícil de decorar, mas é a lei federal número 6.684. Essa lei, ela reconheceu a profissão do biólogo. Então, 42 anos atrás, um pouco menos de 42 anos. Só que, olha, se em 79 surgiu a profissão do biólogo, em 1981 foi estabelecida a Política Nacional do Meio Ambiente. E ali foi criado o CONAMA. A gente está falando de 1981. É super recente quando a gente fala em profissão. Em 1988, com a Constituição Federal que a gente hoje utiliza, no artigo 225, vou ler aqui o parágrafo desse artigo. Olha só. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Conceito de sustentabilidade claro aqui, né? A gente tem direito ao meio ambiente e a gente tem como dever ali, né, defender e preservar tanto a parte pública quanto a parte da coletividade. Então, a gente também tem o dever de contribuir com a conservação do nosso planeta, porque é a nossa casa. E aí, em 1986, ano que eu nasci, o CONAMA, que foi criado em 81, olha, isso aqui é uma retrospectiva para te mostrar que a nossa profissão é muito recente e isso impacta nas nossas crenças limitantes tradicionais, na vida dos nossos pais, dos nossos avós. Olha só onde eu vou chegar. Em 1986, a resolução CONAMA número 1, de janeiro de 86, inclusive, meu mês de aniversário, minha data de nascimento. O artigo 1º, ele fala: para efeito dessa resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que, direta ou indiretamente, afetam. Aí aqui a gente tem uma série de itens, e o terceiro item é a biota. Então, aqui, no artigo 1º da Resolução CONAMA de 1986, é definido mais ou menos o que é considerado impacto ambiental. E eles colocam a fauna dentro desse impacto ambiental, então, resultante das atividades humanas. E aí a gente está ali, 81, 86, 88. Agora vamos para 89, 1989. Cria-se o IBAMA, que é o órgão que é responsável pelo licenciamento ambiental. Então, quase nos anos 90 que o IBAMA surgiu. Então, em 1989, através da lei número 7.735, tem a criação do IBAMA. Mas não foi o suficiente. Em 1998, olha só quão recente é, surge a lei de crimes ambientais. Tudo isso vem respaldando a nossa profissão, vem encorpando juridicamente as nossas atividades. E aí, em 2007, recente pra caramba, numa linha do tempo aí de uma profissão, cara, porque a gente está falando de biologia e depois de consultor de fauna. Biologia, 1979. Agora, em 2007, surge a instrução normativa número 146 do IBAMA, que fala sobre potenciais impactos sobre a fauna. Aqui, essa instrução normativa, ela está falando direto com a nossa profissão, e ela é uma instrução de 2007. E aí tem o artigo 1, o artigo 1º, né, que é o correto de se falar, o artigo 1º, ele estabelece, finalmente, os critérios para a execução do levantamento, do monitoramento, do salvamento e resgate de fauna nas áreas de influência dos empreendimentos e atividades consideradas efetivas ou potencialmente causadoras de impacto à fauna, sujeitas ao licenciamento ambiental, como definido pela lei número 6.938 de 81 e pelas resoluções CONAMA, número 1º, né, número 1 de 86, que é essa que eu citei, e a número 237 de 1997. Cara, agora vamos fazer uma retrospectiva e comparar com profissões tradicionais, como medicina, engenharia e direito. Cara, é normal que nossos pais, avós, amigos, tios, vizinhos pensem que, cara, seguir nessas profissões tradicionais vai te dar um futuro melhor, um dinheiro melhor, vai te dar mais grana, vai te dar mais estabilidade, a famosa estabilidade financeira, né? E aí a gente tem o direito, que é um clássico. Cara, é uma profissão tão antiga que surgiu lá na Grécia. E eu li uma vez que ela foi regulamentada pela primeira vez, cara, na França, em 1200 e qualquer coisa lá. E se a gente for trazer para o Brasil a profissão do direito, o Código Penal, cara, vigente, o Código Penal que a gente usa hoje, ele surgiu em 1940. Olha a diferença de idade de uma profissão para outra, cara. Então é por isso que a gente não tem essa segurança de falar, velho, vou trabalhar com fauna e vou ganhar grana. Na minha opinião, é isso que acontece. Cara, tu trouxe
é uma visão muito clara de que é novo, né? A gente está... E para a gente parece que é antigo, porque a gente está há 11 anos no mercado, só que é muito novo. E o novo, ele gera medo, né? Gera essa confusão. Calma, o que esse cara tá... Primeiro deve ser tipo... Ah, eles devem estar mentindo. Tem alguma coisa aí. Aí por isso que as pessoas falam que é quem está na panelinha que consegue, ou que o mercado está prostituído. A gente escuta muito isso, né? O mercado ambiental. E na real, se a gente for intrinsecamente, for descendo ali, se a gente conseguir entrar na cabeça de cada um, as pessoas estão com medo, porque é novo, e aí você não tem acesso, né? O acesso à informação é difícil. E aí, como que você vai falar isso? Aí você vai pedir, ô professor, ô pai, ô mãe, me ajuda aqui. Tem 2 doidos aqui que estão falando de consultoria ambiental trabalhando com fauna. É isso aqui mesmo? Existe? E, tipo, nem foi a realidade deles, né? Eles, na época deles, né, nem existia isso. Então, é muito bom você trazer isso que, tipo, é uma coisa muito recente. E o segundo ponto que a gente falou no outro GPS-RF é que é uma área que está vindo com investimento muito pesado, muito forte. E aí você junta as duas coisas em uma só, bum, né? Então, para quem está se ligando, novamente, que existe isso, que é nova. E aí você trouxe uma coisa muito importante, que a gente acredita muito e a gente pratica, que é a questão da mentalidade, né? E aí eu te pergunto, a partir do momento que, Renato, cara, entendi tudo. Agora eu sei que é uma questão nova, isso tudo me gera medo, me gera ansiedade, porque eu não sei como que funciona, não sei como por onde começar, mas ao mesmo tempo eu já entendi que é uma área que, pô, tá vindo muito dinheiro, estão sendo, né, investidos bilhões de reais aí por ano. Como é que eu começo mudando essa mentalidade? Cara, mudar a mentalidade é o começo de tudo. Eu acho que tudo tá aqui, ó, a mudança na cabeça. Sem mudar a sua cabeça, você não consegue dar um passo à frente. Então, como mudar a mentalidade para enxergar que trabalhar como consultor de fauna dá dinheiro, né? Então, vamos responder essa pergunta, porque eu acho que ela vai ser muito importante. Primeiro que profissões como medicina, direito, engenharias, cara, e etc., elas têm muito foco no ser humano. E, cara, a gente é egocêntrico. A gente quer saber de como melhorar a nossa vida, né? A gente diz, eu quero melhorar a condição da minha vida e dane-se o resto. Por isso, eu acredito que os nossos pais e boa parte das pessoas enxergam, cara, essas áreas de atuação como as mais importantes. Então, a mentalidade é o seguinte, cara, o maluco ali salvou a vida de um ser humano. Pô, ele tem que ganhar dinheiro pra caramba. Ah, o maluco ali construiu um prédio para habitar, vários seres humanos vão habitar naquele prédio ali. Pô, tem que ser muito bem remunerado. Ah, o outro ali inocentou uma pessoa que estava sendo julgada por um crime que não cometeu. Então, pô, tem que ganhar dinheiro, tem que ser valorizado. Só que aí que tá o erro. Aí que tá o erro, cara. Porque achar que o consultor de fauna serve só para proteger os bichinhos, cara, é o maior tiro no pé. Porque assim, não é. Todas as ações, cara, do ponto de vista de sustentabilidade, refletem diretamente no nosso bem-estar, reflete na melhoria das nossas vidas. E a gente depende do meio ambiente para sobreviver, Léo. Não dá para a gente se desligar. A gente artificializou o mundo a certo ponto da gente esquecer que nós somos espécies animais. Esquecer que a gente tem sangue correndo nas veias, esquecer que tem um coração batendo aqui, tem um coração batendo no lagarto também, sabe? O sangue do lagarto é vermelho, tem hemoglobina. Então, nós somos animais, cara. As fêmeas da nossa espécie amamentam, sabe? Nós defecamos, a gente é bicho. Não tem como fugir disso. A gente respira ar, a gente bebe água, a gente come comida. Todas as ações de conservação, cara, refletem na melhoria da nossa qualidade de vida, ponto. Só ver os exemplos das abelhas, que sem polinização não tem agricultura e não tem comida suficiente para a população que só cresce. A população só aumenta, isso é o maior impacto ambiental que existe, é o crescimento populacional, isso está provado cientificamente. E, cara, mas não é só assim que a gente deve pensar. Beleza, até aqui eu mostrei uma face egocêntrica para a gente conseguir enxergar o consultor de fauna como uma profissão tão importante quanto a medicina, direito, etc. Mas eu acho que vale salientar que a gente precisa ter respeito com as demais espécies que vivem aqui com a gente, que estão aqui há muito mais tempo, cara.
Então, a gente já está quase acabando com tudo que existe, a gente já está quase ocupando, a gente já ocupou, né, todos os cantos do planeta. Então, o restinho que está aqui, cara, por que a gente não deixa do jeito que está? Por que a gente não olha com carinho? Então, na minha opinião, é essa mentalidade que precisa ser modificada. Maravilha. E a partir do momento que eu vejo isso que você trouxe, né, que a gente entra, não, de salvar o animal e tudo mais, que é diferente, né, das outras profissões, onde o cara, não, vou fazer isso, mas eu sei que, né, vou ter minha remuneração em cima. E aí eu vejo que essa troca dessa chavinha é o que tem desvalorizado, né, um pouco, tanto a área, quem trabalha com animais em geral, porque meio que é aquilo que a gente já conversou muito. Se a gente não precisasse ser remunerado para fazer o que a gente fizesse e conseguisse manter a nossa vida, tivesse uma vida legal e tudo mais, mas que não tivesse que ser por causa do a gente faria, porque a gente, né, gosta muito do meio ambiente, da fauna, flora. Eu lembro quando eu era pequeno que eu estava vendo quando eu era pequeno, quando eu era mais novo, que eu estava vendo até e fazer um voluntariado lá na África, porque eu, na época, gostava muito de leão e tinha chimpanzé também, e, tipo, não estava nem pensando em remuneração, só queria estar em contato, sabe? Aquela veia ali mais selvagem, assim. Só que até o primeiro boleto chegar, né, irmão? Então, aí a gente sabe que, né, tem que pagar o boleto, também a gente, né, gosta de presentear as pessoas, comprar uma coisa, ter uma cama legal, né, para deitar, um celular para poder se comunicar com as pessoas, os parentes que estão longe, né? Então, a partir do momento que quem está do outro lado da tela enxerga, tipo, o que eu faço é foda, não tem quase ninguém fazendo, são poucas pessoas que estão fazendo, é necessário e importante para a sobrevivência dos seres humanos e eu tenho que ser valorizado por isso. E aí, beleza, aí a gente começa a falar disso aí que você trouxe, mentalidade, né, e valorização, porque aí o cara começa a se posicionar. Aí dentro disso, Gaiga, como que ele vai ganhar dinheiro trabalhando com fauna? Cara, é muito simples, apesar de parecer impossível, é o seguinte, os profissionais que pretendem ou já trabalham com fauna, eles precisam de ter um propósito bem definido e alimentado constantemente, porque ganhar grana em nenhuma área é fácil, não existe assim, formei, beleza, rios de dinheiro caindo na minha conta bancária. Então, se você não tiver um propósito bem definido e um caminho e uma clareza de que é possível sim ganhar dinheiro como consultor de fauna, você não se sustenta no médio prazo. Então, propósito tem que estar batendo no coração, bem definido. E aí é o seguinte, na nossa profissão, cara, dá grana sim, a gente só precisa entregar as soluções que o mercado precisa. E, velho, nessa carreira, você tem uma escada como qualquer outra, sabe? Não é assim, cheguei aqui e vou ganhar grana demais. Em nenhuma carreira você já chega como diretor, sabe? Você tem que começar como auxiliar, para você aprender ali os traquejos, coisas que não estão no livro, coisa que você vai aprender, cara, respirando. Depois, você pode começar como auxiliar, depois você passa para responsável técnico, você pode entrar numa equipe de resgate de fauna, que é a porta de entrada para trabalhar com animais silvestres, na consultoria ambiental. E ali dentro da equipe de resgate de fauna, você não precisa nem ser um especialista num grupo faunístico. E dali você pode virar um coordenador de campo. Só que se você ainda se especializar em herpeto, masto, ictio, ornito, cara, as portas se abrem. E aí você consegue atuar em inventários, monitoramentos que pagam melhor e a carreira não tem limite. Eu conheço consultores de fauna que viraram grandes gerentes de empresas brutas, conheço consultores de fauna que viraram diretores e também proprietários de suas próprias empresas, como é o nosso caso, e de muitos outros consultores aí que ganham a vida fazendo isso. Maravilha. E aí, nessa sua jornada aí de anos, você começou em 2009 ou 2010? Eu comecei em 2009, cara. 2009. E aí, eu acredito que, né, como em toda essa trajetória, aí eu não sei, vou trazer um pouco da minha realidade e você me disse a sua ou não. Teve alguns momentos, e eu acredito que isso pode ser, acho que em qualquer profissão, que a gente pode meio que se sentir desvalorizado. Só que, no geral, né, eu vejo que o que eu fiz e tudo mais, e todas as pessoas que estavam ao meu redor, os diretores, gerentes e tudo,
e até coordenadores e a equipe toda, né? Se eu fosse fazer um balanço geral desses 11 anos, a valorização está aqui e a desvalorização que aconteceu, que foram pontuais, está bem abaixo. Só que foi nessas desvalorizações que me fizeram, né, questionar e tudo mais, e tentar fazer diferente e mudar a minha realidade. De repente, se eu só tivesse sido valorizado desde o começo, eu não estaria nem aqui trocando ideia contigo. Mas na tua visão, né, você vê, como que você vê essa questão da valorização aí do consultor de fauna? A valorização do consultor de fauna precisa partir dele. Não é, o mercado não é pai de ninguém. Nenhum cliente vai acordar assim num dia tranquilo e falar assim: vontade de contratar um consultor de fauna aqui, cara? Nossa, me deu uma vontade. Deixa eu pegar o telefone aqui e contratar um consultor de fauna hoje, né? Fazendo nada mesmo. Cara, não existe isso, sabe? Não existe. A gente lida com problemas, então a gente precisa gerar soluções e encantar o cliente. A gente precisa saber agregar valor ao nosso trabalho, a gente precisa saber se vender. Consultor de fauna precisa saber se vender. E se vender não é pejorativo, cara. Se vender é o segredo do sucesso. Você tem que saber demonstrar a importância do estudo, os problemas que aquele estudo vai resolver, os benefícios que aquilo tudo vai gerar. Cara, o empreendedor quer economia de tempo e de dinheiro. Os estudos de fauna trazem isso. Trazem tranquilidade para a obra operar na legalidade, cara. O que mais que o cara quer, além de dormir tranquilamente, consciência limpa, não vai ser preso, não vai ser multado, não vai tomar prejuízo, não vai ter que demitir aí famílias que às vezes trabalham em grandes obras. Eu já trabalhei num empreendimento agrícola que o dono lá tinha contratado 60 famílias para trabalhar ali. Imagina se o cara tem que demitir tudo isso. Rapaz, é um problema burocrático absurdo. Então você tem que trazer essa confiança para o empreendedor e você tem que demonstrar, cara, o seu posicionamento profissional. Porque eu vejo que, cara, a gigantesca maioria das pessoas que querem trabalhar ou trabalham com fauna fazem isso por paixão. A paixão, ela é ótima, mas ela pode ser uma armadilha. Você não pode deixar a sua paixão sobressair ao seu profissionalismo. A paixão não pode pisar em cima do profissionalismo. Cara, você tem que cobrar pelo seu trabalho. Você tem que cobrar de maneira justa. E a gente vê que os profissionais que trabalham com fauna e querem trabalhar com fauna, você fala assim, cara, vai para a Amazônia lá, você vai ver uns bichos muito loucos, você vai ficar um monte de dia lá, eu vou te dar uma passagem de avião, às vezes a pessoa nunca viajou de avião, né, nunca voou de avião. A minha primeira viagem de avião foi pela consultoria ambiental, foi como consultor de fauna, a minha segunda também, a minha terceira também. Eu acho que até a minha 15ª viagem de avião deve ter sido pela consultoria ambiental. Só depois que eu fui viajar a passeio e com as milhas que eu ganhei viajando como consultor de fauna. Isso é real. Então, você é muito apaixonado. Você não pode deixar isso transparecer para o teu contratante, porque aí ele vai jogar a tua remuneração lá embaixo, porque ele vai achar que está te pagando com o alimento da sua alma. Ah, tô te dando a oportunidade de ver uma sucuri lá na Amazônia, cara. Você ainda quer me cobrar? Mas vamos lembrar que a nossa profissão é muito arriscada e que tem gente ganhando dinheiro em cima, lucrando absurdo. Então você tem que aprender a cobrar, a se vender, porque isso é uma prática que vai trazer saúde pro mercado. Beleza, Gaia. Você me disse aí que, né, a gente tem que ser remunerado aí, né, por isso, pelo trabalho que a gente está fazendo. Agora, quanto que ganha um consultor de fauna? Dentro da tua experiência aí, o que você já viu, né, nesses anos aí de mercado? De Cara, fato, quanto que ganha um consultor de fauna? essa pergunta, cara, é a pergunta do milhão, né? Quanto que ganha o consultor de fauna? Olha, eu vou dar uma resposta genérica e uma específica. A genérica é o seguinte: é muito relativo. O consultor de fauna não tem limite para ganhar dinheiro. Vai depender de onde ele está e de como ele se posiciona. Quanto custa um celular? É a mesma coisa eu fazer essa pergunta para você, cara. Entra lá no Mercado Livre, lá, digita celular. Agora começa a digitar Samsung S9, Samsung S20, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10, iPhone 11, iPhone... Cara, vai variar. Mas é o seguinte, eu vou dar dados reais agora, específicos, para ter essa clareza. Eu já cheguei a ganhar numa campanha de 30 e poucos dias, R$ 9.000,
quase 9 mil reais, 8 mil e uns quebrados. E já ganhei isso algumas vezes. Já ganhei também em campanhas de 21 dias, 6 mil reais. Já ganhei 4 mil reais para elaborar um relatório técnico que me custou ali 5 dias de trabalho, então quase R$ 1.000 a diária. Já ganhei 3 mil reais para um fim de semana, só fazendo buscativa. A Biotrópica, ano passado, vendeu em contratos, em serviços relacionados à fauna, mais de R$ 1 milhão. E eu sei, Léo, que você também já ganhou uma boa grana como consultor de fauna. Dá um exemplo aí. Minhas duas últimas rendas antes de assumir de verdade, né, aqui dentro da Biotrópica Online, uma foi R$ 7.000 por mês durante 6 meses, né, direto no CETAS, né, de uma hidrelétrica, e depois, né, foi com um salário de 5.000 e quase 500 aí também, e foi um engatado no outro, mais 6 meses. Então, tipo, se você somar aí 7 vezes 6, né, acredito que dá para tomar um picolé na praia, né? E depois você multiplicar aí 5 e tanto vezes 6, acredito que dá para comprar uma água de coco também e ficar de boa, não ficar preocupado. Né? Lembrando que sempre, pelo menos nas minhas experiências, tudo que eu ganhava de salário, de remuneração, vinha para mim, porque eu tinha ajuda de custo de moradia, de combustível, tinha um carro, pagava plano de saúde, não pagava internet, enfim. Então, aí vai depender, né? Depende se você fica em casa ou hotel, mas no geral, o que você ganha vai para você. Então dá para ainda, além de ser uma área que me remunerou bem, deu para ganhar e juntar uma boa grana, né? Foi por causa disso que eu montei a minha primeira empresa, mas isso é um papo, né, lá para um próximo GPS IRF. Então, tipo, só que é aquilo que o Renato falou, a gente começa assim, não, né? Mas, pô, meu primeiro emprego lá em 2010 foi 2.000 e tanto, quase 2.800 e tanto. Pô, naquela época já era dinheiro, né? O salário mínimo era muito menor. E aí, né, você tem a trajetória, né? Teria errado muito menos se eu tivesse a Biotrópica me falando sobre isso, sabe? Mas foi mais ou menos isso. E aí, né, vendo isso, né, tipo, eu tenho a minha experiência em 2009, 2010, onde eu entrei no mercado e já ganhei um bom salário logo na minha primeira oportunidade. É possível, né, você já ganhar um bom salário na primeira oportunidade? Existe essa possibilidade? Com certeza, Léo. E olha, um exemplo disso, atual, recente, para o ano de 2020, ano aí bem complicado, né? A gente tem o Heraldo, que na sua primeira experiência, ele já começou ganhando mais de R$ 4.500. E melhor do que eu falar sobre o Heraldo aqui, do que sobre a carreira do Heraldo, é você que está nos vendo aqui, você que está assistindo o GPS RF, entender um pouco mais assistindo o próprio Heraldo contando isso, lá na nossa playlist do canal do YouTube, playlist Depoimentos. É só você procurar ali Heraldo dos Anjos, você vai ver um estudo de caso real de um consultor de fauna que na sua primeira experiência dentro do resgate, aplicando o conhecimento ali do mecanismo IRF, ele já conseguiu começar ganhando um bom dinheiro. Maravilha, muito bom, né? É uma das partes que a gente mais gosta, né? Escutar e aprender com os depoimentos aí dos alunos aí do mecanismo IRF, né? Que acabaram passando aí pela missão consultor de fauna pelo Brasil. Gaiga, entendi isso tudo aí que você me trouxe, que existem essas possibilidades, que a mentalidade está muito envolvida aí, já quero começar a mudar. Agora, como é que eu começo hoje a trilhar minha carreira de consultor de fauna para ganhar dinheiro dentro da consultoria ambiental? Demorou. Você quer trabalhar com bicho, né? Vamos começar hoje a trabalhar com bicho, com animais. Então, primeira coisa, os animais no Brasil estão distribuídos nos biomas. A sacada é entender isso. Vamos entender quem são os biomas, quais são os biomas do Brasil e quais são os microbiomas dentro de cada bioma que a gente chama de fitofisionomia, que são paisagens ali vegetais, características de vegetais, e a fauna, a composição da fauna está linkada com a composição da flora.
Então, você entende biomas, fitofisionomias, distribuição geográfica dos bichos ali. Aí, se você quiser aprofundar, você vai atrás dos grupos de fauna. Ah, vou puxar uma sardinha para o meu lado aqui. Quer trabalhar com herpeto? O que eu começo? Procurando artigos e listas de espécies no Google acadêmico. Digito lá, anfíbios da Mata Atlântica, répteis da Mata Atlântica, herpetofauna do Parque Nacional fulano de tal, herpetofauna do Parque Estadual, blá, 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 bli, bli, bli. Sabe? São palavras-chave. E aí, você embasa o seu conhecimento inicial e aí você vai atrás dos contatos profissionais de pessoas que já atuam nessa área para te dar orientações ali para você acelerar o teu crescimento e você vai buscar as empresas também que contratam estes profissionais. Isso a gente já falou em vários GPS e IRF. Então, é conhecimento técnico junto com relacionamento. E às vezes o relacionamento, às vezes não, a gente acredita que o relacionamento é muito mais importante que o conhecimento técnico. Tem uma ciência aí que o Léo gosta de falar muito, que é um estudo científico que demonstra que o sucesso, 85% do sucesso está ligado ao relacionamento, ao desenvolvimento pessoal, ao conhecimento da engenharia do corpo e da mente, e 15% está ligado à sua técnica. É óbvio que você tem que ser um bom técnico, porque na hora do vamos ver, né, contrato assinado no gogó, agora você tem que desempenhar o teu papel técnico. Só que isso é 15%. É isso aí, maravilha. Você que ficou aí até o final, parabéns aí. Deixa teus comentários aqui no vídeo que a gente vai fazer o máximo para responder. Você que está vendo a gente no Instagram, manda um direct lá. E é isso. Eu sou Leonardo Schwab, médico veterinário, consultor de fauna, e do meu lado... Eu sou Renato Gaiga, biólogo, consultor de fauna, e nós somos os criadores do Mecanismo IRF. É isso aí, muito obrigado. Valeu, Léo. Valeu, pessoal. Tchau.